Olá! Certamente você já ouviu notícias sobre o PIB, mas afinal, o que é? Para que serve? O PIB é uma sigla, Produto Interno Bruto. Ele serve para refletir uma situação financeira de um país ou de uma região num determinado momento. O PIB não é um avaliador de riqueza. Você pensava isso? Vamos entender também por que, devido à pandemia, o ano de 2020 registrará um PIB histórico em todos os países do mundo. Assista esse vídeo até o fim. Seja muito bem-vindo ao canal de Finanças Pessoais e Educação Financeira Dinheiro Eu Gosto. Eu sou Maria Inês Ramos, economista, criadora do canal. Este vídeo faz parte de uma série onde falo de temas específicos sobre economia, que ouvimos no nosso dia a dia porque são importantes, mas muitas vezes não entendemos muito bem o que é e temos apenas uma leve noção. Bora saber o que é PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos num lugar, geralmente um país, pode ser também uma cidade, um estado, e num período de tempo, geralmente ano e trimestre. E você pode me perguntar, o que isso me interessa? Você vive num lugar, e se este lugar no passado produzia muito, tinha um PIB alto, e o PIB vem diminuindo, isso significa que a economia está menos dinâmica, provavelmente com menos produtividade e menos emprego. Do contrário, também interessa. Se no passado o PIB era pequeno e ao longo do tempo ele cresce de uma forma mais consistente, o lugar ficou mais rico, circulou mais produtos e serviços com mais oportunidades. No cálculo do PIB, há tantas metodologias complexas estatísticas que fica ao cargo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fornecer o cálculo do PIB. O IBGE foi criado na década de 1930 com a missão de retratar o Brasil. O IBGE fornece dados confiáveis, oficiais, importantes e é necessário mantê-lo como sempre foi, técnico e independente, para divulgar a fotografia do Brasil, às vezes bonita, às vezes não. No descritivo deste vídeo, deixo uma síntese de como o IBGE apura o valor do PIB e mais detalhes dos temas que estarei abordando. O mais importante aqui é entender na prática o que o PIB significa. No ano de 1919, o PIB do Brasil foi de 7,3 trilhões. E no primeiro trimestre de 2020, o nosso PIB foi de 1,8 trilhão. Note, os números são muito grandes e isoladamente não diz muita coisa. O que torna interessante é primeiro, quando comparamos com períodos anteriores. Assim, podemos traçar a evolução do PIB no tempo, comparando o seu desempenho ano a ano. Ver se o país está mais dinâmico, produzindo mais, ou estagnado ou encolhendo. Podemos traçar tendências e estratégias. Segundo, fazemos análise interna das atividades que o compõem. Por exemplo, olhando pelo lado da oferta, como desempenhou o comércio e serviço, a indústria e a agropecuária. Olhando pelo lado da demanda, o consumo das famílias, o consumo do governo, os investimentos, a balança comercial. Todos os setores são importantes e relacionados entre si. Às vezes, um segmento vai muito mal e precisa ser estimulado. Essas análises ajudam no planejamento, muitas projeções podem ser feitas e auxiliar nas tomadas de decisão. Terceiro, quando comparamos com outros países e analisamos o PIB per capita, que é a divisão do PIB pelo número de habitantes. Exemplo prático, em 2019 o Brasil teve o 9º maior PIB do mundo e o Canadá o 10º. O Brasil foi 1,9 trilhão de dólares e o Canadá 1,8 trilhão de dólares. Bem pertinho os dois PIBs. Só que o PIB brasileiro foi feito com cerca de 210 milhões de brasileiros e o do Canadá com 38 milhões de canadenses. Temos então, naquele ano, dois países que produziram quase a mesma coisa, mas eles com uma população 5,5 vezes menor que a nossa. Não é por acaso que no ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano,
o Canadá estava na 13ª posição e o Brasil na 79ª posição. Como vimos, o PIB não é o total da riqueza existente num país. Sozinho, o PIB não reflete a distribuição de renda, a qualidade de vida, a expectativa de vida, o nível educacional, a saúde da população. Mas o PIB é uma ferramenta fundamental para associar com outros índices. Ele é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada num período, o seu PIB será nulo. No segundo trimestre de 2020, meses abril, maio e junho, a maior parte do período houve o isolamento social. Imagina como será este semestre de 2020 comparado ao igual período de 2019, quando não tínhamos o pesadelo da pandemia. É esperado que agora, em 2020, teremos um PIB drasticamente menor. Na ocasião em que gravo este vídeo, fim de junho de 2020, estima-se uma queda de próximo a 10%. No mundo todo, os países estão de olho nesta informação de qual foi o seu PIB, pois será conhecido o tamanho do tombo e os esforços necessários para a recuperação. O segundo trimestre de 2020, podemos chamá-lo de PIB de isolamento social, será divulgado pelo IBGE e até lá farei vários vídeos explicando como a pandemia mexeu com a economia e com o nosso cotidiano financeiro. Se inscreva agora mesmo no canal e acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Deixe seu comentário, compartilhe, até o próximo.